Eu me chamo Jorge e fui caminhoneiro por mais de 30 anos. Nesse tempo eu vi muita coisa nesse Brasil afora, mas também vivi algumas situações que até hoje me arrepiam só de lembrar. Eu já estou aposentado há algum tempo, mas gosto de contar essas histórias para os mais jovens, para eles saberem que nem tudo é o que parece nessa vida. Hoje eu vou contar 2 desses relatos, que aconteceram em diferentes épocas e lugares, mas que têm algo em comum. Todos envolvem o sobrenatural. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas eu garanto que são verdadeiras. O primeiro caso aconteceu em 1979, quando eu estava levando uma carga de soja de Tocantins para o Paraná. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava na BR-153, e eu estava há pouco tempo de chegar em Goiânia. Eu já estava cansado e procurava um lugar para parar e descansar um pouco e reabastecer o meu caminhão. Foi quando eu vi uma placa indicando um posto de gasolina a 10 quilômetros. Eu pensei, ótimo, vou abastecer, tomar um café e esticar as pernas. Eu segui pela estrada, mas depois de uns 20 minutos eu não vi o tal posto. Achei estranho, mas continuei dirigindo, pensando que talvez a placa estivesse errada. Mais uns 10 minutos se passaram e nada do posto. Eu comecei a ficar preocupado, pois o meu tanque estava quase vazio, e eu não sabia se havia outro posto por perto. Foi quando eu vi outra placa, igual à primeira, indicando o mesmo posto a 10 quilômetros. E o mais estranho de tudo é que eu tenho certeza que era a mesma placa, pois logo depois de avistá-la eu passei ao lado do mesmo rio, que era o Ribeirão João Leite. Eu achei aquilo muito esquisito e parei o caminhão no acostamento. Eu olhei para trás e vi que não havia nenhuma outra placa na estrada. Fiquei um tempinho ali fora tentando entender o que estava acontecendo. Com medo, achei que o cansaço estava me fazendo ver coisas. Então entrei novamente no caminhão e continuei minha viagem. Depois de 5 minutos, eu ouvi um barulho vindo do meu rádio. Era uma voz de um homem, dizendo: "Alô, alô, tem alguém aí?" Disse ele com uma voz jovem e suave. Eu peguei o rádio e respondi: "Alô, aqui é o Jorge, caminhoneiro. Quem fala?" Câmbio. "Olá, meu nome é Rafael. Estava passando por um local e me deparei com um acidente de caminhão. O veículo capotou e o motorista está ferido. Preciso de ajuda, pois ele está muito machucado. Por favor, me ajude." Câmbio. Eu fiquei surpreso com aquela situação. Aquela voz parecia real e urgente. Eu perguntei a Rafael sobre o local do acidente e ele me deu as coordenadas exatas. BR-153, quilômetro 131, próximo ao Ribeirão João Leite. Meu coração gelou, pois era exatamente o mesmo local estranho onde eu estava passando repetidamente. Decidi ajudar Rafael e respondi pelo rádio: "Rafael, não se preocupe, vou chamar a emergência." Liguei para o rádio de outro caminhoneiro chamado Henrique, que estava se aproximando de um posto de gasolina. Expliquei rapidamente a situação e pedi para ele entrar em contato com as autoridades. Ele concordou em fazer isso e prometeu ligar para a emergência. Depois de um tempo na estrada, senti um calafrio percorrer minha espinha. Vi a mesma placa do posto de gasolina novamente e percebi que estava passando pelo rio pela 3ª vez. A sensação de estar preso em um loop temporal só aumentava minha angústia. De repente, uma caminhonete surgiu na contramão, vindo em alta velocidade em minha direção. Para tentar evitar o impacto de frente, joguei o caminhão para a direita e, com aquele tempo chuvoso e estrada molhada, inevitavelmente acabei perdendo o controle, o que fez meu caminhão capotar e virar de lado, saindo da estrada e batendo de frente com uma árvore, próxima ao Ribeirão João Leite. O impacto me deixou bastante machucado, mas ainda estava consciente. Tentei pegar o rádio para pedir ajuda, mas minhas mãos tremiam demais. Foi então que uma luz brilhante apareceu ao longe, e logo em seguida, um jovem rapaz vestido de branco se aproximou. Ele tinha uma expressão tranquila e parecia emitir uma sensação reconfortante. Ele se aproximou de mim e disse suavemente: "Calma, Jorge, você não está sozinho. Vou chamar ajuda pelo seu rádio." Fiquei pasmo ao ouvir aquelas palavras. Como ele sabia o meu nome? O rapaz pegou o rádio e começou a falar as mesmas frases que eu tinha ouvido antes do acidente. "Alô, alô, tem alguém aí?" "Alô, aqui é o Jorge, caminhoneiro. Quem fala?" Câmbio. "Olá, meu nome é Rafael.
Estava passando por um local e me deparei com um acidente de caminhão. O veículo capotou e o motorista está ferido. Preciso de ajuda, pois ele está muito machucado. Por favor, me ajude. Câmbio. Naquele instante percebi que estava revivendo aquele momento, mas em outro lugar. O choque me deixou atordoado. Enquanto o rapaz falava ao rádio, senti uma sensação estranha, como se tudo ao meu redor estivesse desvanecendo. Minha visão ficou turva, e então tudo se apagou. Quando recuperei a consciência, estava deitado em uma maca, cercado por paramédicos. Eu sobrevivi ao acidente, e os socorristas estavam me examinando. Perguntei sobre o rapaz de branco, mas eles disseram que não viram mais ninguém além de mim no local do acidente. Enquanto me recuperava no hospital, não conseguia tirar aquele encontro da minha mente. Aquelas palavras, aquela voz. Será que aquele rapaz era apenas um viajante bondoso que apareceu no momento certo? Ou poderia ele ser algo mais? Um anjo, talvez? Lembro-me vagamente de histórias da minha avó sobre anjos protetores com nomes específicos, e Rafael estava entre eles. Seria possível que eu tivesse encontrado um anjo naquela estranha noite chuvosa? Enquanto eu ponderava sobre essa possibilidade, outra ideia me atingiu como um soco no estômago. Respondi um pedido de ajuda para um acidente que eu mesmo iria sofrer no futuro. Seria isso uma coincidência bizarra ou um ato premeditado do destino? A ideia de que eu poderia ter influenciado minha própria história de alguma forma me deixou arrepiado. Os dias passaram, e eu me recuperei completamente do acidente. Voltei para a estrada, mas agora com um novo olhar sobre a vida e o inexplicável. Contei essa história para alguns amigos caminhoneiros, e a reação deles variou entre ceticismo e fascinação. Alguns acharam que eu tinha imaginado tudo, outros sugeriram que o cansaço e a tensão da estrada poderiam ter causado uma alucinação. Mas eu sabia o que tinha vivido, e isso era real para mim. O segundo caso sobrenatural que ocorreu comigo aconteceu uns 4 anos depois daquela estranha experiência com o acidente na BR-153. Era uma noite escura e fria, no inverno de 83. Eu estava levando uma carga de produtos agrícolas de São Paulo para o interior de Minas Gerais. A estrada era estreita e sinuosa, cortando uma região de mata densa. Eu já tinha passado por ali antes, mas naquela noite algo estava diferente. Algo estava errado. Meu caminhão estava agindo de forma estranha, como se algo estivesse interferindo no seu funcionamento. As luzes começaram a piscar e o motor parecia perder potência. Tentei manter a calma e parei o caminhão no acostamento, ativando as luzes de emergência. Saí do veículo e abri o capô, esperando encontrar algum problema mecânico. Mas, para minha surpresa, não havia nada visivelmente errado. Fiquei frustrado, sem saber o que fazer. Estava em uma estrada deserta, e a noite estava ficando mais escura e assustadora a cada minuto. Enquanto eu olhava para o motor, comecei a ouvir sons estranhos vindos da floresta ao redor. Eram uivos e rosnados, como se algo estivesse se aproximando. Meu coração disparou, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Pensei que poderiam ser animais selvagens, mas aqueles sons eram diferentes, mais ameaçadores. Voltei rapidamente para o interior do caminhão e tranquei as portas. Olhei pela janela e pude ver vultos se movendo entre as árvores. Era como se algo estivesse me observando, esperando pelo momento certo para se aproximar. Os minutos pareciam eternos, e eu estava encurralado no meu próprio caminhão, sem saber o que fazer. Foi então que um cheiro forte e desagradável invadiu o interior do veículo, como se algo estivesse próximo demais. Eu estava entrando em pânico, quando ouvi um barulho alto vindo do lado de fora. Olhei pela janela e quase não pude acreditar no que via. Uma criatura monstruosa estava parada ali, diante do meu caminhão. Era um animal enorme, com pelos escuros e olhos amarelos brilhantes. Suas garras eram afiadas como lâminas e sua boca era cheia de dentes. Meus joelhos tremiam e meu corpo todo estava gelado. Eu estava encarando um lobisomem, uma criatura que só deveria existir em histórias de terror. Ele estava ali, diante de mim, como se tivesse saído dos meus piores pesadelos. O lobisomem rosnou, mostrando suas presas afiadas, e eu sabia que não podia ficar ali parado. Rapidamente comecei a rezar,
pedindo proteção e coragem. Liguei o motor do caminhão e tentei acelerar, mas o veículo parecia não responder direito. Foi quando uma ideia desesperada me ocorreu. Lembrei-me de uma antiga crença de que o lobisomem temia o som de ferro. Abri o porta-luvas e peguei uma corrente de metal que eu costumava usar para amarrar a carga. Abri a janela e balancei a corrente para fora, fazendo um barulho alto e metálico. Para meu alívio, o lobisomem recuou, rosnando e passando as patas nos ouvidos como se estivesse com dor. Aproveitei a oportunidade e acelerei o caminhão, finalmente sentindo o motor respondendo. Dei ré e depois acelerei novamente, deixando para trás aquela criatura aterrorizante. Dirigi o mais rápido que pude, sem olhar para trás, até que finalmente alcancei uma área mais movimentada da estrada. Parei em um posto de gasolina e contei a história para os outros caminhoneiros ali presentes. Alguns riram, achando que eu tinha imaginado tudo, mas outros pareciam sérios, como se soubessem do que eu estava falando. Voltei para a estrada no dia seguinte com a cabeça atormentada pelo encontro assustador. Até hoje, não sei ao certo o que eu vi naquela noite. Seria mesmo um lobisomem, uma criatura sobrenatural que estava à espreita nas sombras? Ou talvez minha mente cansada tenha pregado uma peça em mim? Independentemente do que tenha sido, aquele encontro me deixou marcado para sempre. E desde então, sempre que passava por uma estrada escura e deserta, não deixava de pensar que talvez, em algum lugar nas sombras, estivesse uma criatura além da nossa compreensão, à espera de ser descoberta mais uma vez.